Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria trazer algumas questões já debatidas ontem e hoje também. Primeiro, colocar que os dados que a vereadora Paula traz são os dados preocupantes, que nós já estamos falando desses dados já faz muito tempo. Não só os dados, mas a preocupação da exoneração de vários doutores, vários médicos. E esse problema nós estamos vendo, infelizmente, na prática. E quem está sofrendo são os cidadãos. Também ontem, quando nós tivemos aqui, ontem na segunda-feira, audiência pública com os profissionais do Uber e dos táxis, no final, quando eu pedi a palavra, o colega Eloy Frisso já estava encerrando na presidência, e correto, porque estava meio conturbado, né, Eloy? Mas tem uma questão muito importante que nós tínhamos na segunda-feira, né, vereador Eloy, dois lados, mas faltava o terceiro lado. E o terceiro lado é o cidadão. E nós aqui na Câmara de Vereadores temos que nos preocupar, sim, com a legislação de ambos os lados. Do Uber, que a atual administração está enviando para esta casa, peguei também a legislação referente à operação dos táxis, e cabe a esta casa também lermos esta outra, a lei dos táxis, e talvez reformular e modernizar esta lei. Porém, não se falou aqui o que o cidadão caxiense deseja. O que o nosso cidadão quer? Qual é o serviço que ele deseja? Qual é o melhor serviço que ele deseja ou aceita? Então, acho que é uma reflexão para que todos os colegas, independente desse ou daquele projeto, mas que a gente pense efetivamente no cidadão caxiense. Nós estamos aqui representando a população. Uma outra situação que também ontem foi levantada pela colega Gladys, a questão dos 100 dias para que se chegue algum pedido de um colega a uma secretaria. Permite a parte. Isso é inadmissível. E a prefeitura alegar que não tem um funcionário, um servidor, é inadmissível. E até nós falávamos antes, e a gente tem que ironizar às vezes, infelizmente, né? Como é uma nova gestão tecnológica, talvez esteja ainda nas nuvens esses nossos pedidos, né? Talvez se chover, eles caem, inclusive, com a radiação e com a poluição. Então, nós estamos esperando que baixem essas nuvens e que cheguem esses projetos cheguem aos seus respectivos secretários. iCloud, obrigado, né? OneDrive, né? Google Drive, certo? Por favor, colega. Não, obrigado pela gentileza da parte, vereador Périco. Eu quero aproveitar que Vossa Excelência toca nesse assunto que tão bem a vereadora Gladys tocou ontem, da questão das indicações, né? Eu me recordo quando o chefe de gabinete esteve aqui, eu fiz essa pergunta para ele não respondeu, porque eu já havia identificado, principalmente no trânsito, que ficam no gabinete do prefeito, não vão para as secretarias. Então, é lamentável, né, esse sufocamento das relações, né? E acho que, se isso não mudar, espero que a partir da reunião de amanhã seja uma nova postura do prefeito nesses detalhes que são importantes, né? E, se Vossa Excelência me permite, em relação ao Uber, por isso que é importante o debate, né, a reflexão, né? E Vossa Excelência toca bem nesse aspecto. Eu mesmo aqui, recebendo uma carta aqui do pessoal do Uber, concordei, inclusive, com uma crítica deles aqui. Acho que dá para amadurecer um aspecto que não é ter a placa vermelha, mas tem que ter alguma identificação externa, que pode ser, inclusive, um adesivo, né, que acho que eu conversei com a vereadora Paula e o vice-prefeito na ocasião da audiência pública. Então, acho que é um tema importante que, tenho certeza, quando vier ao plenário, o projeto vai estar o melhor possível, dentro da nossa parte, né, porque o Executivo podia ter feito melhor. Obrigado, vereador. Obrigado, colega Rodrigo. E, por último, eu gostaria de falar do assunto que o colega Diló trouxe aqui, é a nossa preocupação, a questão da Feira do Agricultor. É inadmissível, e eu como professor de História, que um Poder Executivo queira simplesmente acabar com a nossa história. Os imigrantes italianos, quando aqui chegaram, há 120 anos atrás, mais precisamente 127 anos atrás, o excesso de produtos agrícolas, primeiro eles produziram para suas famílias.
Isso é característica do minifúndio, mão de obra familiar e policultura. Não monocultura, como era a estrutura do Brasil colonial, com mão de obra escrava, monocultura e uma grande propriedade extensiva. Então, isso é a essência da nossa região. Muito bem. E esses agricultores, ao produzirem, produziam primeiro para si. E depois, com o excesso da produção, vinham os alemães, compravam a produção agrícola, que hoje a Folha de Caxias nos traz aqui, que somos a terceira região que mais produz produtos agrícolas na nossa região, e uma das maiores, e somos a maior produtora do Estado, né? Então, vejam só, nós estamos querendo acabar com toda essa tradição. Depois que chegou o trem, e domingo estava com o professor do Rio de Janeiro, um doutor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, levei ele ali no BBQ Festival e mostrei para ele a nossa estação férrea. Expliquei para ele que essa estação férrea, em 1910, foi aquele momento que transformou Caxias do Sul um pouco independente, levando os nossos produtos agrícolas excedentes para a região da Grande Porto Alegre. Por que falo isto? Porque nós estamos cortando com essa nossa tradição de 127 anos, de que o nosso produtor não poderá vender seu mel, seu queijo, o seu salame, e tudo tem que ser carimbado. Olha, fico feliz, pelo menos, de tudo isso, que não colocaram a exigência de carimbo no radite, no alface. Fico feliz. Não, calma, obrigado, vereadora Diló. Talvez venham chipar cada pé de alface, sei, para saber de onde é que sai, até onde vai. Eu acredito que vai chegar, talvez, a essa tecnologia, chipar o alface, o radite, certo? Né? O vinho, um chip dentro, para fazer toda a análise, geolocalização do produtor até o consumidor final. E depois vai cobrar imposto do consumidor final. Ou talvez até efeito cascata, que é a moda. Então, vejam, isso é uma vergonha, isso é acabar com a nossa tradição, isso é acabar com o agricultor, isso é não incentivar, ao fazerem o que estão fazendo, é acabar com a feira do agricultor. Senhoras e senhores, onde é que surgiram as feiras? As feiras surgiram, essas feiras de agricultores surgiram lá na Itália há mais de 2000 anos. E hoje lá, você vai a Verona, vai a Vicenza, vai a Milão, que é a segunda maior cidade da Itália. Concede a parte, mesmo. Você vai a essas cidades e lá você tem a Piazza di Feira, Piazza dei Fiori. E todos os dias lá você tem os agricultores vendendo os seus produtos há 2000 anos. Não, 127 anos. Mas nós somos um país desenvolvido, pelo menos somos uma cidade desenvolvida. Eles são atrasados. O que é isso, pessoal? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Querem carimbar um pão colonial? Vão acabar com a tradição das nossas senhoras que fazem aquele pão colonial? Vão querer carimbar o grostule? É piada. Vereadora Ana, tem que rir para não chorar. Nós não estamos em São Paulo, senhoras e senhores. Nós não estamos em Nova York, que tudo é plastificado. Nós estamos em Caxias do Sul, e se nós não tivermos a nossa cultura, nós vamos parar aonde? Com o seu aparte, por favor, colega Edson. Desculpa. Vereador Périco, Vossa Excelência fala da história, existem os conceitos, e eu nunca fui agricultor. Mas já peguei a Comissão de Agricultura na Câmara. Uma das coisas, vereadora Diló, que fiz à época, a primeira coisa que fiz foi ir na colônia para entender. Até para que os assuntos viessem para cá, a gente tivesse a condição de, no mínimo, ter um conhecimento para não falar o que não se deve. Então, penso que essas coisas, nós temos que ir, na essência, tentar entender a cultura do local.
Nós temos conceito, nós temos a história, mas como é que se comporta hoje? Né? Quer dizer, chuva, dia, noite, como é que o agricultor faz, como é que é feito, né? Para depois a gente tentar colocar, inclusive, a lei em prática, ou melhorar ou aprimorar a lei. Quer dizer, bom senso, bom termo, equilíbrio, né? De quem está conduzindo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Edson. Então, para finalizar, senhor presidente, gostaria de deixar registrado a minha revolta, a minha indignação por este ato que rompe com a nossa história e com a nossa tradição. Isto nós não podemos permitir. E ao senhor cidadão que está nos assistindo, Declaração de líder, bancada do PT. permitir isto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores vereadores. Uma declaração